Vemos dias em que estão falando que há uma Bíblia etíope que vai aparecer e tem livros e tem conteúdos que a nossa Bíblia não tem. Eu sei que isso existe mesmo. Mas já estão falando que encontraram escritos novos de Paulo, manuscritos dele que mudam um pouco o que ele cria ou a maneira como ele se expressou, alguma coisa assim. E eu sei que logo mais outras questões vão surgir. Você está preparado para defender a sua fé? Vai mudar o que você crê se tudo isso acontecer? Venha comigo, eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre os últimos dias e espero que seja útil para a sua vida. Fica comigo aqui no canal. Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal pessoal, canal pastoral. E eu tenho aqui alguns conteúdos que eu compartilho conteúdos para novos convertidos, eu chamo de discipulado gratuito. Eu também falo um pouquinho da sabedoria de Salomão, sabedoria de Deus na vida de Salomão, no livro de Provérbios. Também compartilho acerca de casamento em especial. O foco meu é casamentos de pessoas cristãs ou pessoas que têm valores cristãos e que passaram pela tragédia do divórcio ou querem salvar o seu casamento. Então é um conteúdo para ser uma inspiração, para ser um recurso a mais para a sua vida. Esse é o meu desejo. Por outro lado, eu tenho esse conteúdo que é aquele que realmente me dá aquele gostinho a mais, né? Porque eu me aventurei nessa coisa de falar no YouTube, de ter um canal, de publicar conteúdos lá em 2020, mais ou menos, 2020 para 2021, quando estava todo mundo em casa, aquela coisa toda. Aí eu aproveitei aquele tempo e eu achei realmente que tinha havido um grande avanço no cenário escatológico e realmente houve. Eu vi muitas coisas que mudaram, muitas coisas foram testadas de uma maneira impressionante e foram testadas e foram experimentadas. Você que está aqui, talvez você goste de escatologia, você gosta de Apocalipse, talvez você veio por causa dessa chamada. Então é inegável que naqueles anos ou naqueles meses que pareceram uma eternidade, muita coisa mudou no mundo. A agenda, né, das trevas, a agenda do sistema que vai tomar conta do mundo já, que tem o direito de tomar posse do mundo, porque Deus deu. Nada contra a vontade de Deus, nada que Deus não saiba, nada que Deus já não tenha dito, mas isso vai acontecer e nós temos então que estar cada vez mais preparados para tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Se você olhar hoje, você que então é um observador, é um estudioso aqui, você perceba que o que Jesus chamou de princípio das dores está avançando de uma maneira muito clara. Nós temos claramente aí uma tecnologia para ver cada vez mais um governo poderoso, centralizado, com a inteligência artificial. Isso é nítido. Nós temos visto guerras e rumores de guerras como nós não víamos há tanto tempo. Mas ainda assim, nós aqui no Brasil, parece que a gente liga ali, você liga a sua televisão, você entra no seu site de notícias e você vê lá um programa de televisão como se fosse aquela guerra, coisa toda acontecendo ali agora por conta do Estreito de Hormuz, e todo aquele conflito ali, o Irã e os Estados Unidos e outras nações afetadas e uma grande turbulência, mas parece que nós aqui no Brasil, se você muda o canal, tá tudo bem, o pessoal está curtindo a vida, onde que você vai sair para jantar, comer uma pizza e tudo mais, trabalhar, estudar, não mudou nada a nossa vida ainda. Aí já começamos a ouvir da possibilidade de ter aí uma nova situação de saúde grave, epidêmica, né, que avance pelo mundo todo. Ainda é um embrião, não sei se já vai ser esta agora lá, daquele navio e tudo mais lá na Espanha. Se você não sabe nem o que eu estou falando, você precisa estudar um pouco mais de escatologia, mas se você sabe, você está acompanhando, você está ligado, está acontecendo algo que pode virar de novo algo assim incrível. Até o Tedros Adhanom reapareceu. Então, tudo isso que está acontecendo impacta também a economia, impacta as finanças, tem muita preocupação das nações, as nações estão quase que quebradas. O Brasil, então, também tem graves problemas financeiros. Então, a gente percebe o que é um cenário muito escatológico que poderia ser, sim, agora virar tudo de uma vez, de uma hora para outra, e desandar tudo no sentido ruim para eles. E livrados seremos nós nesse momento. Então, para quem não tem a Cristo, não tem esperança, estão tentando ver quem vai ser o salvador deles. Será que alguém vai levá-los para Marte? Vai levá-los para a Lua? Vai tirar eles daqui, né? Mas para nós que temos a Cristo, nós sabemos que nesta situação, quando acontecer, estaremos com Ele para sempre. Eu creio no arrebatamento pré, eu sei que tem pessoas que não creem e tudo bem. O fato é que tem que crer numa esperança no Senhor. Vamos estar com Ele para sempre. A palavra dele é fiel. Mas o que está acontecendo agora, que eu acho muito interessante, então, eu fiz a chamada, é o aparecimento, então, de coisas extraordinárias. Então, sim, vão achar novos escritos, sim, vão achar subitamente manuscritos que ninguém nunca ouviu falar e que vai mudar tudo acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Se você conhece a Jesus e você aceitar isso como verdade, você precisa ler muito mais a sua palavra. Leia a sua Bíblia, porque isso é o engano dos últimos dias. Paulo fala, se vier um outro anjo de luz e pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, não aceite novas pregações. Eu já vou falar sobre isso. Mas o que está acontecendo também é o engano. Daqui a pouco parece que o Trump vai divulgar alguma coisa lá dos UFOs e dos ETs, está toda essa questão, vai, não vai, vai, não vai. Queridos,
Não existe vida em outros planetas. Não existem seres em outros planetas, segundo a Bíblia. Quem são esses? Você sabe, são os anjos caídos. São seres extraterrestres, não são criados na Terra, nós somos seres terrestres. Eles foram seres criados no céu, são seres celestiais, são seres de outra dimensão que é uma dimensão espiritual, que podem sim se misturar com os seres humanos aqui, como fizeram nos dias de Noé. Isso aconteceu muito, foi um dos motivos pelo qual Deus julgou aquela geração. Tinha os gigantes, tinha os seres híbridos, e aí Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, vai ser na vida do Filho do Homem. Os seres estão repetindo o mesmo movimento. Em Canaã tinham gigantes, tinham seres contaminados, Deus mandou exterminar a todos, porque é uma corrupção, uma contaminação da raça humana de uma maneira abominável ao Senhor. Então eles vão aparecer e vão dizer o quê? Nós criamos vocês. É verdade que eles contaminaram a genética humana em algum momento, mas não criaram nada, eles criaram problema, na verdade, mas problema para eles mesmos pela eternidade. Então, não, eles não são seres de outros planetas, mas eles têm uma sabedoria maior, eles têm um poder maior, eles têm uma estratégia pronta, preparada, que eles prepararam aí há 6.000 anos, eles estão se preparando para o momento em que eles poderiam tentar tomar o poder. Em Babel não deu certo, agora vão tentar de novo, mas sabemos pela Bíblia também que não vai dar certo no sentido definitivo, mas muita coisa vai acontecer. Se vai começar a acontecer mais coisas antes de sermos arrebatados, eu não sei. Mas o fato é que eu quero dizer para você, então, nesse momento, ainda que eu até duvido que alguns canais estarão no ar em algum momento, falando de conteúdos como esse, mas eu posso falar agora para você o quê? Você não pode acreditar num novo evangelho sendo pregado porque encontraram algum documento, porque liberaram um livro, porque acharam algum documento, alguma coisa que muda tudo. Isso será a mentira e o engano dos últimos dias. Você só vai cair nessa se você não for de fato convertido a Cristo. Porque quem é convertido a Cristo sabe que o que recebemos do Evangelho que nos foi pregado mudou a nossa vida. Nós sabemos da realidade, da verdade do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto ao terceiro dia, sem pecado, Deus feito homem, e por isso Ele pode nos perdoar, pode nos salvar e pode nos levar para estar com Ele para sempre. Essa é a essência e a verdade do Evangelho. Pouco importa se tem a igreja que está saindo um pouco da doutrina, se tem a igreja fazendo coisas estranhas, se o Evangelho está mudando, porque a Bíblia diz, inclusive, que nos últimos dias virá a apostasia. Não se surpreenda com as igrejas se desviando do Evangelho, mas aqueles que são do Senhor, Ele vai corrigir. Alguns estão sendo enganados por líderes gananciosos, faz parte da agenda. Tudo isso, meu querido e minha querida, faz parte da agenda dos últimos dias. Não se surpreenda, não se assuste. Frequente, participe, faça parte de uma igreja saudável. E se alguém falar alguma coisa nova, jogue no lixo. Porque você não deve perder um segundo de preocupação e de tempo para ver alguma coisa que a própria palavra já diz que viria. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. Mas isso vem associado com o engano alien, vem associado com o engano tecnológico. Então vai haver uma grande pressão poderosa. Vai ser poderoso isso. Se Orson Welles, quando ele era radialista lá nos Estados Unidos, nos anos 30, falando só no rádio, só com impostação de voz, só criando um ambiente, as pessoas ficaram desesperadas, que ele estava narrando como se a Guerra dos Mundos, né? Como se fosse uma invasão alienígena acontecendo nos Estados Unidos. Foi um caos, foi um pânico, todo mundo. E ele estava lendo, e quando ele chegou, que acabou o horário do programa, ele falou, e aqui eu encerro a minha leitura do livro Guerra dos Mundos. Ele fez uma leitura de um livro muito bem escrito, narrando uma invasão alienígena. Se apenas ouvir alguma coisa assim, sem saber o que está acontecendo, sem ver o que está acontecendo, as pessoas já ficaram apavoradas. Imagine com efeitos especiais de ultimíssima geração que nós nem entendemos, com uma tecnologia que nós nem imaginamos para ser usada como será de uma maneira preparada já há alguns anos para causar um grande engano. E Jesus mesmo fala que nesses dias haverá coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Jesus já avisou. Então vai ter nave descendo, aparecendo, os carinhas descendo ali. Viemos aqui, leve-nos ao seu líder, aquela brincadeira toda. Eles virão. Eles virão. Isso vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Porque já aconteceu no Monte Hermon. O livro de Enoque mostra isso. Eles vieram para a Terra, eles entraram na Terra, entraram na sociedade, contaminaram a criação. Por isso eles ficaram presos aqui, não puderam voltar. Esses caras estão presos. Segundo a Pedro fala isso, eles vão ser soltos apenas nos dias do juízo. Agora, você precisa ter certeza do que você crê. Que isso vai acontecer, não precisa explicar, não precisa mostrar. Tem um monte de vídeos aí na internet, simulando, imaginando, gente falando. Eu quero falar do fundamento. Por que você vai olhar para isso e por mais que vá ser
assustador, mesmo quem sabe. Vai ter uma pressão espiritual sem precedentes, como nós nunca vivemos, como você pode imaginar. Vai haver a pressão dos governantes, de mudanças de condutas, de procedimentos que talvez tenham que ser feitos e que são contrários à nossa fé, que são contrários ao que a gente crê. Vai haver um confronto. O limite de saber o quanto estaremos aqui, quanto não estaremos aqui, pertence a Deus. Então temos que estar preparados para a intensidade do que possa vir e prontos para saber o que cremos. Então veja, Paulo fala isso em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vai além daquele, seja anátema. Ele fala isso 2 vezes, ele repete, há uma ênfase. Agora, aqui é importante você saber o quê? É claro que aconteceu muitas outras coisas nos dias de Jesus no ministério dos apóstolos. É claro que sim. Muitas coisas, muitas experiências, muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muita pregação, muita perseguição, muito confronto, muita igreja plantada. Tem um monte de coisa. João fala que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberiam na terra, ali onde ele estava, no ambiente que eles estavam, livros que seriam escritos de tantas coisas a mais. Muitas coisas sim aconteceram, existiram, que não modificam a essência, a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Não vai modificar a salvação, não vai modificar a Bíblia existente, não vai atualizar e nem corrigir a Bíblia. Nada vai ser modificado, a salvação em Cristo é a mesma, a profecia está estabelecida. É isso que eu falei, João capítulo 21, versículo 24 a 25. Esse é o discípulo que dá testemunho. João fala a respeito dessas coisas que ele escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem registradas uma por uma, meu Deus, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Um pouquinho antes, no capítulo 20, ele fala, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora, olha o que ele fala. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pode ter bilhões de documentos outros, pode ter bilhões de histórias e de coisas, tal. Nada disso é necessário, porque nem o que eles viveram era necessário que se falasse tudo. Então, o que ele registrou pelo Espírito Santo é suficiente. Isso que foi registrado aqui é para que você creia que Jesus é o Cristo. Se o que você já ouviu do Evangelho é suficiente para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, então, crendo nele, você tem vida no nome dele. Não se impressione com novos escritos. Não se impressione com novos achados. A própria inteligência artificial vai modificar a Bíblia digital, tenho certeza disso. Eu sempre falo aqui na igreja, para todo mundo aqui da igreja já sabe que então o que tem que fazer? Tenha a sua Bíblia de papel. Porque a Bíblia de papel não vai ser reajustada. Eu não sei quando vai acontecer isso, mas tudo que é digital, eu amo usar as ferramentas tecnológicas, claro que sim, a internet, claro que sim, os aplicativos, claro que sim, eu uso para estudar a Bíblia, para me ajudar a acelerar, a achar textos e fundamentos, e grego, hebraico, tudo isso é muito bom, mas hoje está tudo conectado. Então um sistema muito mais poderoso e inteligente, talvez num clique, corrige toda a Bíblia. Deixa lá 90% do mesmo texto, muda 10%, 5%. Dependendo dos textos que modificar sutilmente, muito crente nem vai perceber que mudou, porque nunca leu sua Bíblia de fato, porque não conhece os fundamentos da palavra da salvação. Você precisa fazer isso agora, conhecer a sua Bíblia, ter uma Bíblia de papel, enquanto você pode. Essas traduções ainda estão de acordo com a palavra, ainda estão de acordo com o que foi inspirado. Você precisa saber o que você crê. Aí a Bíblia também ainda fala aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 15, ele diz o seguinte, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, deixa eu virar aqui, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, os ministros da casa do Senhor também se corrompendo, se contaminando, sendo substituídos pelas trevas.
Então, o que eu posso dizer para você é que, segundo aqui o que a gente crê, o texto realmente sintético do Evangelho, o texto mais claro e resumido que você tem que saber de cor, que eu sei de cor, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, diz Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, e não poucos já dormem. E ainda ele diz, ele acrescenta aqui, eu quero acrescentar, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, aí Paulo fala, afinal, por mim, como um abortivo, como um nascido fora do tempo. Testemunhas de sobra viram Jesus Cristo ressurreto. Testemunhas de sobra morreram para dizer que Jesus efetivamente tinha ressuscitado. O que eles ganhariam falando essa mentira, se fosse uma mentira? Esta é a verdade pela qual eles falaram, eu morro por essa verdade. Eu não posso negar o que eu vivi, o que eu creio, o que eu sei. E o que eu sei, então, faz com que eu tenha certeza de que se me matarem, eu sei para onde eu vou. E é isso que você, como crente nesse tempo, tem que saber. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a síntese que nós precisamos guardar nesses dias. Pouco importa se aparecerem seres de outro planeta falando coisas extraordinariamente sábias, sensatas e que quase que parecem o Evangelho. Rejeitamos. Em nome de Jesus. A Bíblia é verdade. A revelação do Evangelho está aqui na palavra de Deus, revelada e escrita. E nós não abrimos mão dela diante de qualquer situação que seja. Que Deus fortaleça a sua alma, que Deus fortaleça o seu coração. Não sei quando que eles vão divulgar alguma coisa lá nos Estados Unidos. Estão começando a soltar, eu já vi alguns vídeos, é coisa muito louca mesmo, muito sério, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. São coisas sobrenaturais, não de outro planeta. São coisas de seres celestiais caídos que perderam o seu lugar. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com amigos, inscreva-se aqui no canal. E se você puder, ore por mim também, que você possa fazer parte comigo, para que eu possa ser útil na vida de mais gente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.